meus queridos professores e professoras do terceiro ano. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para finalizar o nosso volume 4 da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Estamos falando do nosso capítulo 8, nosso último capítulo do nosso último volume da coleção. Vou trazer para vocês, então, qual a habilidade, os escritores, aquela sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês com a coleção e fomentar o letramento matemático dos estudantes. Vamos lá? A gente começa, então, com a habilidade da BNCC, que no caso do capítulo 8 foi a MA24, que é a mesma habilidade que utilizamos do capítulo anterior. Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Aqui, a gente vai trabalhar com os escritores. Reconhecer em situações comerciais o uso de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, estabelecer troca entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro em função dos seus valores e resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro. Mesmas habilidades e descritores que foram utilizados no capítulo anterior, a gente tem um descritor diferente aqui agora, mas ainda assim estamos trabalhando com a mesma ideia, que é o trabalho com o sistema monetário que utilizamos no Brasil. E como sugestão de proposta, baseada em uma atividade, a atividade que inspirou essa sugestão é a atividade 14, Marcos tinha no banco até o mês de janeiro o valor de R$170. Em fevereiro, Marcos não retirou dinheiro na conta, mas fez alguns depósitos em março. Ao olhar o seu saldo, descobriu que o valor aumentou para R$300. O valor depositado por Marcos nesse período foi de... Bem, agora eu trago uma sugestão de proposta que pode potencializar o trabalho de vocês, como eu tenho feito ao longo de toda a coleção. A sugestão é a seguinte. Temos que ter em mente que no capítulo anterior, nossa proposta focou no trabalho com o sistema monetário e este não será diferente. Mas o nosso foco aqui é a resolução de problemas. Então, a gente vai utilizar o sistema monetário como uma ferramenta no processo de resolução de problemas. Então, para isso, podemos dar novamente aos estudantes as cédulas e moedas, para que eles usem como material manipulável de apoio no processo da resolução desses problemas. E apresentar diferentes situações que se faz necessário um movimento de leitura, retirada de dados, um plano de resolução, estabelecer ali o que precisa ser feito, executar esse plano e validar essa resposta, que é os atos da resolução de problema. Então, por mais que seja de forma intuitiva, incentivar que os estudantes façam esse processo de retirada de dados, de leitura, primeiramente a leitura, depois a retirada de dados, depois elaborar um plano de ação, o que vai ser feito, pensar o que precisa ser feito, executar e verificar se de fato essa é a resposta correta. O foco aqui é que os estudantes vejam as cédulas que eles possuem como um meio para buscar a resolução do problema apresentado. Busque trazer problemas diversos que abordem diferentes contextos sociais e que permita que o estudante associe-os ao seu dia a dia. Então, multiplicidade de problemas, multiplicidade de situações e que essas situações se aproximem do cotidiano, da realidade e do contexto social dos nossos estudantes. A cada problema, permita que haja um diálogo entre e com os estudantes para que eles possam apresentar suas ideias para a solução, como eles abordariam o problema e se a ideia deles é de fato a melhor forma de resolver. Estamos falando do ato de resolução de problemas. Então, ter essa leitura, pensar esses dados que estão postos ali, retirar esses dados, pensar o plano de ação é de extrema importância, executar esse plano e verificar a resposta. Perceber se o plano é de fato o melhor possível. Tudo isso pode ser estimulado de forma intuitiva, por meio de conversas, de questionamentos. Não precisa ser algo formalizado em uma escrita, mas pode ser pensado de forma dinâmica com os estudantes. Caso perceba a fragilidade dos estudantes, busque agir de forma adequada para que elas sejam sanadas e que esses estudantes também consigam desenvolver as habilidades propostas neste capítulo. É importante que os estudantes sejam os protagonistas do processo de resolução dos problemas. Permita que eles sentem em duplas ou em grupos para que eles discutam e compartilhem suas ideias ali para resolver cada uma das situações apresentadas. É importante que as habilidades sejam desenvolvidas e que, de fato, os estudantes consigam ser os protagonistas do seu aprendizado de formas múltiplas, utilizando diferentes recursos e metodologias de modo a alcançar
o letramento matemático esperado. Bem, com isso a gente finaliza o capítulo 8, finaliza o volume 4 e finaliza esses momentos de discussão e exploração do nosso material da coleção Descomplica Saberes de Matemática. Agradeço vocês pela companhia e pela paciência. Muito obrigado. Tchau, tchau.